Tranquilo, gente? Então nós paramos aqui. Nós temos mais uma competência do Conselho para olhar, tá? Depois nós vamos olhar os parágrafos e vamos falar alguma coisa sobre quórum de deliberação e sobre os protocolos, para depois entrar nos nossos exercícios, tá? A última competência que eu quero que vocês tenham aí por base é o inciso 6 do artigo 3º, que compete ao Conselho colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da política de dívida pública interna e externa dos Estados e do Distrito Federal para cumprimento da legislação pertinente na orientação das instituições financeiras públicas estaduais. São poucas, né? Propiciando sua maior eficiência como suporte básico dos governos estaduais. Então é uma questão de literalidade. Acho muito complicado vir alguma coisa relativa a isso, mas a literalidade a gente tem que saber, tá? Parágrafo 1º do artigo 3º diz que o Conselho pode, em assunto técnico, olha só, em assunto técnico, delegar expressamente competência ao COTEP. Para o quê? Para decidir, exceto, e aqui muito importante, sobre deliberação para concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Então existem atos COTEP aí que são assuntos técnicos que podem ser deliberados aí podem ser delegados ao COTEP. Tá? Então o CONFAS pode delegar ao COTEP aí para decidir em assunto técnico, uma que outra dúvida que existe aí na aplicação de legislação entre todos os estados da federação. Tá? Então pode delegar ao COTEP? Pode, mas qual é a exceção? A exceção é deliberar sobre concessão e revogação de isenção, incentivos e benefícios fiscais. Aí não dá, aí tem que ser feito pelo CONFAS lá com todas as regras que estão na Lei Complementar número 24. E o parágrafo 2º, muito simples, o Conselho poderá ainda colaborar com entidades e outros órgãos da administração pública, não vejo nenhum problema nisso aí. E aí nós pulamos lá para o artigo 30, que trata sobre a questão das decisões do CONFAS, como essas decisões serão tomadas. Aqui nós temos que entender que o regimento segue a lei, mas ele traz uma que outra coisinha que a gente tem que saber, que pode vir a ser cobrada de vocês em concurso. Olha só o inciso 1. As decisões do Conselho são tomadas por unanimidade dos representantes presentes na concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Beleza? Então, para conceder, unanimidade. De quem? Dos representantes presentes. Unanimidade dos presentes. Por 4/5 dos representantes presentes na revogação total ou parcial de isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos. Nós já sabemos disso. Tranquilo. Beleza. Mas o inciso 3º traz uma novidade lá para nós. Olha aqui, ó. Por maioria dos representantes presentes nas demais deliberações. Então, as outras deliberações que não envolvam benefícios fiscais, elas são decididas no âmbito do CONFAS por maioria dos presentes. Maioria dos representantes presentes. Beleza? Parágrafo único, acho muito uma questão muito procedimental do CONFAS. Acho complicado se não tiver uma expressa menção em edital aí sobre esse convênio ser cobrado. Mas essa ideia do artigo 30 aí nós temos que saber que quando a gente não está falando de concessão de benefício fiscal, aí as decisões são tomadas por maioria dos presentes. Tranquilo? Para finalizar aí esse ponto, a gente tem que falar um pouquinho sobre a ideia dos protocolos, porque a gente falou bastante, a Lei Complementar 24 fala bastante sobre convênio, e aqui nós temos uma diferença. Opa, só
Convênio é diferente de protocolo. Tudo que a gente falou até agora se delimita no âmbito da concessão e da promulgação de convênios ICMS. Mas existe um outro instrumento lá, o protocolo ICMS. Os estados podem firmar protocolos? Podem. E a base disso está lá no artigo 38 do regimento do CONFAS, que diz o seguinte, atenção agora, 2 ou mais estados e o Distrito Federal podem celebrar entre si protocolos. Pode celebrar? Pode. O que é esse tal de protocolo? Esse protocolo estabelece procedimento comum que tem um fim. Quais fins que podem estar expressos em um protocolo ICMS? Olha ali, a implementação de política fiscal, a permuta de informações e fiscalização conjunta, a fixação de critérios para a elaboração de pautas fiscais e, olha o que o inciso 4 diz, outros assuntos de interesse dos estados e do Distrito Federal. Beleza? O parágrafo único é muito importante, muito importante. Vamos ler antes da gente falar um pouquinho sobre os protocolos, mas diz assim, os protocolos não se prestarão ao estabelecimento de normas que aumentem, reduzam ou revoguem benefícios fiscais. Então os estados podem estabelecer um protocolo aí para melhorar a fiscalização sobre determinado segmento? Pode estabelecer um protocolo para, por exemplo, atribuir responsabilidade por retenção de tributos? Pode. É um protocolo. 2 ou mais estados podem celebrar. Isso traz a ideia de redução, aumento ou revogação de benefício fiscal? Não. É a implementação de uma política fiscal. É um assunto de interesse dos estados e do Distrito Federal. Podem fazer tudo isso por meio de protocolos. E como é que a gente faz os protocolos? Olha ali. Os protocolos são previamente submetidos à apreciação formal da COTEP para fins de verificação do seu enquadramento às disposições do artigo 38, para ver se efetivamente não se está aqui concedendo um benefício fiscal, para ver se está adequado a um dos incisos ali do artigo 38, manda para o COTEP, o COTEP diz ok, beleza, tranquilo. Olha o que diz o artigo 40. Obtida a manifestação favorável da maioria dos representantes da COTEP e uma vez assinado o protocolo por todos os signatários, será providenciada pela Secretaria Executiva a publicação no Diário Oficial da União para efeito de sua vigência. E aí publica o protocolo e ele tem vigência entre os estados partes. Quem assinou o protocolo vai estar lá sobre os seus efeitos. Essa é a diferenciação. O protocolo é um instrumento que não trata de benefício fiscal. O protocolo trata realmente assim entre procedimentos entre os estados que facilitam fiscalização, que a gente faz troca de informação. Essa é a ideia do protocolo ICMS, tá? É diferente da ideia do convênio. Então a gente tem que saber essa deliberação. Beleza, galera? Tranquilo? Agora nós nesse módulo e numa parte do próximo módulo, nós vamos resolver algumas questões. Nós vamos começar a trabalhar questões de concurso e depois algumas outras questões inéditas que eu formatei para vocês com base em tudo isso que a gente trabalhou até agora. Tá bom? Então eu quero que tu faça o seguinte, como eu sempre digo para vocês, agora tu pausa o vídeo, pega lá os exercícios que estão disponibilizados nas lâminas para ti, resolve esses exercícios, depois aperta o play ali e vem ver a correção, tá bom? Nesse bloco, se tudo der certo, aí nós vamos corrigir e vamos resolver aí 8 exercícios sobre esse tema e o resto no próximo bloco, beleza? Olha a questão 1 aí, uma questão bem cheia de coisa parecida, parece ser complicada, mas não é muito complicada não. Vamos dar uma lida com calma.
Ele quer saber o seguinte, ó, com respeito à Lei Complementar número 24/75 e aos convênios autorizativos para a concessão de benefícios fiscais. Então ele está falando de benefício fiscal. Opa, beleza. Celebrado no âmbito do CONFAS. Considere. Haverá necessidade de convênio para a concessão de isenções, reduções da base de cálculo e concessão de créditos presumidos. Mas, olha ali, mas não haverá necessidade de convênio para benefícios financeiros fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do ônus do ICMS. Está errado, isso também qualquer, aquele último inciso que diz assim, não, olha, qualquer benefício financeiro fiscal concedido com base no ICMS que resulte em redução ou eliminação direta ou indireta do ônus do ICMS tem que ser feita por meio de convênio. Então, a alternativa 1, a assertiva 1, aqui está falsa. Ele quer saber o que está correto. O que a gente faz? Como é que a gente faz questão? Tu vai lá e risca a alternativa A. A alternativa A não pode. A alternativa B também não. Porque ela diz que a 1 está correta, a gente já sabe que a 1 não está correta. É assim que a gente faz questão. Os convênios serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados do Distrito Federal. Beleza. As quais se realizarão com a presença de representantes de 4/5. Opa, a gente já sabe que não é 4/5, né? É a maioria. Pelo menos das unidades da federação. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos estados representados. Perfeito, mas não é a presença de 4/5. Então a assertiva 2 aqui também está falsa. Vamos lá e rasgamos a C também. Faltou só a D aí. A revogação total ou parcial dos convênios dependerá da aprovação de 4/5, pelo menos, dos representantes presentes na reunião do CONFAS. Perfeito, é 4/5, né? Revogação total ou parcial é 4/5. Esse é o quórum. 4. Os convênios entrarão em vigor no 30º dia após a publicação, pelo Poder Executivo das unidades da Federação presentes na reunião que concedeu o benefício, de decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação do prazo previsto na legislação. Não, né? A gente sabe que o convênio ele vai entrar em vigor no 30º, regra geral, no 30º dia após a publicação da ratificação no Diário Oficial da União, e não pela publicação do Poder Executivo das unidades da Federação. Então essa aqui está falsa. E a 5 diz o seguinte: mesmo as unidades vocês viram que a 3 realmente está correta, né? Porque está nas outras duas assertivas. Mesmo as unidades da Federação que não se tenham feito representar na reunião, embora regularmente convocadas, estão obrigadas pelos convênios ratificados. Perfeito. Mesmo que ela não tenha ido, se ela ratificou o convênio, ela está dentro. Então acho que a resposta alternativa é Fundação Carlos Chagas, Auditor Fiscal de Rendas lá, 2013, questão 1, barbadinha. Se tu tivesse lido a Lei Complementar 24 e tivesse acompanhado ali os nossos esqueminhas que a gente trouxe para vocês. Barbadinha, né? Vamos fazer outra? Vamos lá. Essa é um pouquinho mais legal, um pouquinho mais complicada, né? Tem uma nuancezinha aqui, outra ali que a gente tem que saber, mas dá para matar também. O Estado de Santa Catarina, por meio das leis 12.12.2001 e 12.14.2001, concedeu incentivos de ICMS de várias espécies. Vários incentivos. Aplicáveis, conforme o caso, a operações internas, interestaduais e de importação. O pulo do gato está aqui, ó. Não houve convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAS entre os estados e o Distrito Federal. Por entender prejudicial aos interesses da população de seu estado, o governador do estado do Rio Grande do Sul propôs ação direta de inconstitucionalidade em face do estado de Santa Catarina. Pode, o governador é legitimado, essa lei
ela é uma lei estadual, pode ser hoje dia a dia, o governador é legitimado, e ela tem a pertinência temática para o estado do Rio Grande do Sul, está dizendo aí, entendeu? Prejudicial ao interesse da população. A fim de ver declarados inconstitucionais os dispositivos desta lei que contrariavam o texto constitucional. Beleza. O governador do estado do Rio de Janeiro, por também entender que seria prejudicial aos interesses da população de seus estados aludidos ao benefício, requereu a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Perfeito. Em face da situação hipotética, considere. Aí ele traz algumas assertivas e nós temos que ver se elas estão corretas ou não. Caso o estado do Rio Grande do Sul tivesse anteriormente concedido benefícios fiscais de ICMS semelhantes aos concedidos pelo estado de Santa Catarina, não haveria vício de inconstitucionalidade, pois na hipótese de existência de igualdade no ilícito, a convalidação do benefício fiscal concedido posteriormente. Isso aqui é abobrinha total, né, velho? Ah, porque eu fiz errado, tu tem direito a fazer errado também. Eu vejo esse argumento em muitas coisas na vida. Cara, o cara fez errado. Se alguém fez errado, não justifica que tu faça errado também. Então essa é a ideia, que é o seguinte: se o Rio Grande do Sul concedeu o benefício fiscal, a revelia da Lei Complementar 24, isso não convalida que os outros estados vão lá e concedam também. Não, tem que entrar lá no âmbito do CONFAS, tem que conceder no âmbito do CONFAS. Beleza? Assertiva 2 diz o seguinte, ó: a necessidade de deliberação dos estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAS contempla a isenção, a redução de base de cálculo, a concessão de crédito presumido e a redução a 12% na alíquota do ICMS nas operações internas praticadas por contribuintes catarinenses. Cara, muito importante a gente marcar isso aqui, ó, a 12%. Redução a 12%. Essa daqui tá falsa, a 1 tá falsa. A 2 nós vamos botar uma bolinha e vamos ler as outras, tá? Porque, regra geral, tem necessidade de deliberação dos estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAS para contemplar a isenção, redução de base de cálculo e concessão de crédito presumido. Tá? 3. No que concerne ao ICMS, depois nós vamos falar, calma. No que concerne ao ICMS, cabe ao Senado Federal regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenção, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. Não é o Senado, né? É o Congresso. Por meio de lei complementar. Então é o Congresso Nacional, não só o Senado. Lei complementar, então a 3 também está falsa. 4. Não obstante haver atribuição constitucional de competência tributária ao Estado de Santa Catarina para legislar sobre o ICMS, a concessão dos benefícios fiscais depende da celebração de convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAS, razão pela qual a falta de convênio ofende as disposições constitucionais. Beleza, isso daqui não vimos nada de errado, né? Os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da República em tema de ICMS realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo e legitimam a instituição pelo poder central de regamento normativo unitário destinado a disciplinar de modo uniforme essa espécie tributária, notadamente em face ao seu caráter não cumulativo. Opa, achei muito boa a assertiva 5 também. 4 e 5 está correto, é o gabarito, professor? É, mas pô, a gente não fiquei em dúvida lá naquela assertiva 2. Vamos ver. A gente sabia que a 1 estava errada, tá? Olha ali. Sabia que a 1 estava errada. A gente sabia também, que a 3 estava errada. Então, olha ali. O que aconteceu? Sobrou só aí, cara. Só sobrou uma pra ti, cara pálido. Qual é o problema da 2? O problema da 2 é que quando a gente reduz a 12%, até 12%, é competência específica do Estado para dispor sobre a sua alíquota interna. O Estado não pode fazer a revelia, a reduzir a menos que 12%, porque é o que está disposto lá. Vou ler a Constituição para vocês. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 6, que diz o seguinte: salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12G, ou seja, nos termos de lei complementar, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviço não poderão ser inferiores às previsões para as operações interestaduais. Então, assim, 12 é a base da operação interestadual. Então, até 12 pode, não pode ser menor que 12. Aí tem que ir lá no CONFAS. Então, por isso,
A alternativa 2 também estava errada. Essa era a pegadinha. Mas essa pegadinha aí a gente matava se a gente resolvesse a 1 e a 3, porque só sobrava para nós a alternativa E. Então tem algumas coisas, são técnicas aí que a gente tem que utilizar quando vem essas coisas mais complicadas. Mesmo que tu não soubesse lá o que está expresso no inciso 6 do parágrafo 2º do 155, tu conseguiria resolver essa questãozinha aí por eliminação. Questão 2, legal, né? Tranquila, né? Beleza? Então vamos fazer aí a questão 3. Auditor Fiscal de Rendas de 2009. O CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele quer saber o que ele faz, qual é a competência. Promove ações em defesa do contribuinte. Opa! Regulando o exercício da competência tributária dos estados e dos municípios. Ele te deu essa daqui para tu botar como falsa, né? Falsa, está correto. Olha ali, ó. Que beleza. Fiquei com 50% de chance. Eu sei que o que está na 2 está correto. Promove a celebração de convênios que concedem e revogam incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS. Perfeito, está correto. 3. É constituído por representantes de municípios, estados e Distrito Federal. Não tem representante de município, está lá, né, no regimentos, que é a União Federal e os estados e Distrito Federal. Então 3 está correto. Só me sobrou a alternativa A. É constituído por representante de cada estado e Distrito Federal e um representante do governo federal. Está lá. Essa é a conformação do CONFAS que está dentro do regimento. 2 e 4, corretíssimo. Beleza? Não tinha como errar. Essa daqui é uma questãozinha dada. Questão 4. A Constituição Federal estabelece que, no caso do ICMS, isenções, incentivos e benefícios fiscais só poderão ser concedidos ou revogados mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos de lei complementar. Considerando que a lei complementar exigida pela Constituição Federal seja a 2475, que teria sido recepcionada pela ordem constitucional, é correto afirmar que a. É desnecessária a deliberação dos estados e do Distrito Federal no caso de proposta de redução de base de cálculo do ICMS, se houver lei ordinária estadual fazendo essa redução. Não, é benefício fiscal, né? Redução de base de cálculo. Então, false. É necessária a deliberação dos estados e do Distrito Federal no caso de proposta de redução de base de cálculo do ICMS. Bota a bolinha aqui e vamos ler as outras. A redução da base de cálculo, quando não estabelecida pelo convênio CONFAS, pode ser estabelecida por decreto. Não pode. Falso. Não pode haver redução da base de cálculo, eis que a mesma é fixada pela Constituição Federal. Putz, que loucura, essa é completamente errada. Não pode haver a redução da base de cálculo pelo CONFAS em face do princípio da estrita legalidade em matéria tributária. Não, o CONFAS traz esses contornos constitucionalmente delimitados. Tem base para acontecer isso por meio do CONFAS. Então nos sobra lá a alternativa B, né? É necessária a deliberação dos estados e do Distrito Federal no caso de proposta de redução de base de cálculo do ICMS, porque é um incentivo fiscal a ser concedido no âmbito do ICMS. Gabarito, alternativa B de bola. Questão 5. Opa, essa é bem legal. Olha aí, vamos lá. Foi publicado no Diário Oficial da União de 21/12/2005. Foi publicado no Diário Oficial da União de 21/12/2005 o seguinte convênio, que foi ratificado nacionalmente no Diário Oficial em 9/1/2006, pelo ato declaratório 1/2006, após, efetivamente, a ratificação. Que ele foi ratificado nacionalmente, ou seja, foi publicado no Diário Oficial. Convênio ICMS 131 autoriza o Estado de Acre, Alagoas, Paraná e São Paulo a conceder isenção nas operações internas com farinha de mandioca não temperada. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, na sua 120 reunião ordinária realizada em Mata de São João, no dia 16 de dezembro de 2015, a reunião foi realizada no dia 16
de dezembro de 2015, mas foi publicada no Diário Oficial depois, a gente sabe disso, né? Tendo em vista o disposto na Lei Complementar número 24, resolve celebrar o seguinte convênio. Cláusula 1ª. Ficam os estados Acre, Alagoas, Paraná e São Paulo autorizados a conceder isenção nas operações internas com farinha de mandioca ou de raspa de mandioca não temperadas, e traz lá a classificação NCN. Tranquilo? Isso aqui tu nem precisa saber. Depois a gente fala sobre isso, mas agora não precisa saber. Só precisa saber que o convênio foi lá e autorizou a concessão de uma isenção, benefício fiscal. E este convênio entra em vigor na data da publicação, na data da publicação da sua ratificação nacional. E produz efeitos até 31 de outubro de 2007. Beleza? Nós querem saber o que sobre o referido convênio. O que ele quer saber? O que é correto. As operações internas com farinha de mandioca ou de raspa de mandioca não temperadas passaram a ser agraciadas com a isenção a partir de 21 de 12 de 2015, data da publicação no DOU. Olha ali, quando é que foi ratificado nacionalmente? Em 21 de 12 foi publicada a decisão da reunião. E aí nós temos prazo para ratificação nacional de 15 dias. Ratificação expressa ou tácita. Então, nesse caso, após a ratificação expressa ou tácita, tem que publicar o ato. Quando publica o ato da ratificação é que passa a ter vigor. Não é, então, a partir de 21 de 12. False. Alternativa A. False. Para a aprovação do referido convênio, bastou a sua ratificação expressa ou tácita pela maioria das unidades. É maioria? Não, aqui é tudo. Todos. Porque é uma concessão de isenção. Uma B também está falsa. C. Não há instrumento jurídico pelo qual a autorização a que se refere a cláusula 1ª possa ser estendida a outras unidades federadas. É errado, né? Tu pode conceder isso por meio de outro convênio. Então, existe instrumento jurídico, sim, faz um outro convênio e estende. Pode, claro, não tem problema. Com as mesmas características que foram feitas no anterior. A isenção nas operações internas com farinha de mandioca ou de raspa de mandioca... Então, peraí só um pouquinho, vou botar aqui. C também está falso. Tem, pode fazer assim. Pode estender as outras unidades por meio de outro convênio em outra reunião, como fala, descer os requisitos da lei. Pode. A isenção nas operações internas com farinha de mandioca ou de raspa de mandioca não temperadas não se aplica às vendas realizadas no interior de estabelecimento varejistas a pessoas físicas e consumidores finais dos produtos residentes em outras unidades federadas. O cara está dizendo aqui o seguinte, eu concedi uma isenção interna, né? Só que como o consumidor que veio comprar no meu estabelecimento mora em outro lugar, essa operação não vai estar abrigo da isenção. Isso é uma obrigação. Isso é uma operação interestadual? Não. O Estado, o cara está lá. O estabelecimento A está dentro lá do Estado do Acre. Está dentro lá do Estado do Acre. Aí o Zezinho mora em São Paulo e foi pro Acre. Aí ele foi lá no estabelecimento do cara, comprar lá no Acre. Não vai dar uma briga da isenção? Claro que vai, não é uma operação interestadual, não tem nada que ver. Só porque o cara mora lá em São Paulo, está de férias no Acre lá, não vai ter a isenção? Não tem nada que ver, não é uma operação interestadual. O benefício fiscal de que trata o convênio poderá ser prorrogado antes de 31 de outubro de 2007 mediante novo convênio concessivo de benefício, que postergue a data determinada na cláusula 2ª. Claro que pode, sem nenhum problema, sem estresse, é isso que nós temos que fazer. Tranquilo? Beleza? Que barbadinha essa questão, né? Antes da gente estudar não é tão fácil, depois que a gente estuda é muito tranquilo. Então, vou dar um pause aqui, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir o resto das questões. Abraço, até a próxima.